Mas Jó era um homem sábio. Glória a Deus. Então, quando nós temos falta de conhecimento, falamos besteira, se levantamos contra os líderes que Deus levantou na igreja. Quando nós não temos conhecimento, aí a Bíblia diz que Deus não leva em o tempo da ignorância. Mas, por outro lado, Satanás leva o tempo da ignorância. É aonde ele pega. Então, saiba diferenciar, mais uma vez, para encerrar esta parte, que consagração é a entrega de 100% a Deus. Santificação é uma oferta entrega em prol de um bem, de uma pessoa ou de uma herança. Terceiro, santidade é os meus deveres cristãos praticados. Glória a Deus. Agora vamos aqui para o nosso texto, nosso comentário da lição de hoje. Jó, capítulo de número 1. Vamos lá? Deixa eu ver. Vamos lá. Jó, capítulo de número 1. Havia um homem na terra de Uz chamado Jó, temente a Deus. Uma das maneiras de nós demonstrarmos temor a Deus é lendo Deuteronômio 14, 23. Por quê? Porque Jó, ele temia Deus, aprendeu a temer a Deus, e diz o texto, e desviava-se do mal. Vitória do crente. Desviar, não enfrentar o mal. Agora veja aí no capítulo 1 de Jó, verso 2, verso 3. Diz que as possessões alcançaram 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha numerosos servos, de modo que este homem era o mais rico de todo o Oriente. Agora veja as possessões de Jó, que estão registradas. É estas possessões que vão nos ajudar a compreender exatamente o número das compensações de Deus. Entendeu? Como se fosse um investimento. Veja, quando o devorador trouxer de volta o que foi tomado. Então Jó é uma prova que, mesmo neste mundo atual, odierno, que nós vivemos debaixo de uma potestade de inimigos, potestade do ar, precisamos entender que um homem justo, íntegro e reto, temente a Deus, ele pode sim ser o mais próspero sem precisar de fazer pacto com o inimigo, com Satanás, e nem cultuar. Porque ele disse para Jesus, te dou tudo, se me prostrares e me adorares. Jesus disse, só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Deus prestarás culto. Nós não precisamos entrar em sociedades secretas, nem temer as ameaças que estão sendo ensinadas desta vida carnal. Então, veja aí o que está no versículo de número 5. E aconteceu que quando o turno de dias de seus banquetes terminava, Jó os convocava para para os santificá-los. E levantando-os de madrugada, oferecia holocausto, conforme o número de todos eles. Porquanto Jó dizia, quem sabe se os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Esse continuamente era no período do fim dos turnos. Veja, o grande segredo do cerco vivo de Deus. O diabo diz, tu não cercaste ele de... há uma cerca que eu não posso infiltrar. Que cerca é essa? Ao redor de Jó e de tudo quanto ele possui. Satanás sabia que este era o grande segredo. Qual? Quando ele santificava seus filhos, quando ele oferecia a Deus holocausto, a atitude de adorar a Deus, Jesus disse, somente a ele prestarás culto. Culto é serviço. Esse negócio só de boca, você tem que fazer um serviço prestado a Deus. Aleluia. Então, vamos lá? Jó tinha uma atitude contínua. E isto fazia com que
ele santificasse os seus filhos e os seus bens. Na graça de Jesus, hoje em Cristo, nós somos santificados. João 17, 15 a 20. Mediante o depósito do sangue. Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 14. Mas nossos bens devem ser santificados, pois é uma atitude pessoal de cada um daquele que crê como Jó. Amém? Então, veja aí, versículo 8. Perguntou o Senhor Jeová a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui nós observamos o seguinte: é Deus que dá testemunho diante dos anjos a respeito de quem ele ama e a respeito daqueles que são santificados. Os santificados têm herança, um tipo de Cristo para a nossa geração. Nós temos herança, somos co-herdeiros com ele, por causa da sua santificação em nosso benefício. Veja aí, versículo de número 10. Não puseste, porventura, uma cerca viva? Não cercaste em torno dele, da sua casa e de tudo quanto possui? Então, meus irmãos, no texto original está escrito cerca viva. Porque essa cerca viva é os anjos de Deus, que estão em tudo quanto Jó tem e Jó é. Porque os demônios, Satanás, não poderia infiltrar, porque tinha uma cerca, ele não poderia entrar. Deus tinha que permitir a entrada. Por isso que ele foi acusar. Satanás foi acusar Jó. Então, Satanás sabe que quando Deus põe a sua sebe, isto é, a sua cerca viva ao redor da pessoa, da casa e de todos os seus bens e de todos os seus servos, Satanás não pode atacá-los. Porque Satanás sabe que há proteção, há uma cerca. Então, isto foi porque Jó santificava seus filhos. Este é o testemunho de Satanás a respeito de todo aquele que é santificado. Glória a Deus. Veja aí, versículo 13 de Jó, capítulo 1. E aconteceu o quê? Em um dia semelhante a este, veja, em um dia semelhante a este, quando os filhos e as suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão mais velho. Quando foi o ataque de Satanás? Aqui é a grande resposta. Porque na primeira aula, que está no YouTube, nós postamos, e todos assistiram, que por onde Satanás entrou, ele entrou para atacar através das festas que seus filhos faziam. E veja, versículo 13, capítulo 1. E aconteceu que, em um dia semelhante a este, quando os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho. Então, Satanás resolveu atacar aqui, na casa dos seus filhos, onde havia uma base legal para ele atuar. Porque Jó suspeitava. E assim, Jó santificava seus filhos, como era o seu costume, a fim de protegê-los. Satanás veio atacar por onde ele achou uma brecha. Então, vamos continuar nossa aula no Zap. Você é nosso convidado. Você nos faz uma doação de qualquer valor. Isto é um investimento para nossas vidas. Entender mais um pouco da palavra de Deus. É totalmente diferente do estudo que nós estamos ministrando aqui. Nós estamos com um aprofundamento bíblico, teológico, no livro de Jó. Você é o nosso convidado para se inscrever no nosso canal, certo? E pedir a nossa aula extra no Zap 85991 28 12 60, certo? Você faz o investimento, quem diz o valor é você, de qualquer valor. E abençoa o canal e já estuda 3 meses. Louvado seja Deus. Juntamente conosco, dentro do aprofundamento bíblico teológico para líderes que são pastores, presbíteros, missionários,
líderes de escola bíblica em todo o Brasil e em todo o mundo. Deus abençoe. E vamos continuar na próxima aula, a lição de número 3. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.